pandemia nós sabemos que gerou impacto na saúde mental de muitos indivíduos. Mas com relação às crianças, quais são os efeitos que esse período de isolamento pode gerar a longo prazo? A pandemia, ela foi, eu li na época da 2020, né, aquela fase mais áurea e do auge, que todos confinados a nível global. Eu li uma reportagem de uma matéria jornalística de uma psicóloga espanhola, que ela dizia que o Covid foi o maior experimento psicológico da história da humanidade, né? Maior laboratório, experimento psicológico, ou seja, bilhões e bilhões de pessoas passaram por um experimento nunca visto antes, né? De confinamento, de atravessamento do medo, da tecnologia, das relações. Então, a própria situação de estarmos confinados dentro de casa, né? Então, o acirramento das situações, tanto positivas quanto negativas, que ocorrem nos seus familiares, né? Então, assim, a não ida para a rua, a não sociabilidade com outros grupos, o não estar na escola para as crianças, estar somente dentro daquela relação familiar, vivendo as vicissitudes de estar em um ambiente físico, né, ou familiar, positivo ou negativo, cheios de conflitos ou com muitas limitações, isso tudo foi potencializador para situações de estresse das crianças, aumento de casos de ansiedade. Então, a pandemia, ela refletiu, né, situações que as próprias famílias já tinham, em termos da ausência ou pouco diálogo, ou situações violentas familiares, né? Ah, muito provavelmente as crianças foram submetidas a presenciar situações de violência doméstica muito acirradas, então não à toa, né, nós vimos dados epidemiológicos demonstrando como houve um aumento significativo de casos de violência doméstica contra as mulheres. Então essas crianças, elas estavam participando desse cenário, né? Muitas dessas crianças também poderiam estar sendo vítimas de situações de abuso ou de assédio sexual, ter um convívio intensivo com pessoas, né, dentro daquele núcleo familiar, que ali tinha uma oportunidade melhor ainda para a prática desses tipos de situações, né? Então, as cobranças familiares em relação a possível desempenho escolar para aquelas crianças que ainda conseguiram ter, através da sua escola, algum tipo de continuidade educacional mediada pela tecnologia. Então, os pais também se defrontando com esse ambiente virtual, que muitas vezes não estavam preparados, porque para a maioria de nós, o uso da tecnologia, para a maioria dos pais, era para a causa do lazer e não para a instrumentalização de processos pedagógicos e de aprendizagem. E aí os pais foram convocados para esse lugar, né, onde muitas vezes ou não tinham condições para isso, né, de ter a internet, de comprar pacote de dados, de apoiar os filhos nesse processo educacional mediado pela tecnologia. Ou outras situações que as crianças que não tiveram, inclusive, sequer essa condição de terem acesso ao ambiente educacional. Fora isso, os próprios pais e mães trabalhando virtualmente, tendo que concorrer o seu tempo de trabalho com o tempo de trabalho de dar educação para os seus filhos, especialmente aquelas crianças em idade de alfabetização. Então, foi um processo de muito desgaste familiar, então, com um incremento e um acirramento dos conflitos, da agressividade. Então, muito possivelmente, nós teremos gerações de crianças onde há uma certa ao aumento dos níveis de ansiedade, aumento da dificuldade de aprendizagem, né, escolar, há uma maior, que isso precisamos de mais pesquisa, mas a gente já começa a escutar empiricamente um pouco sobre isso. A gente está fazendo um trabalho agora, por exemplo, em Piasque 3, no território, e estamos fazendo um trabalho na escola, e a escola nos trouxe, a demanda de trabalho veio com essa demanda, que é um acirramento, inclusive, de questões relacionadas à afetividade e sexualidade das crianças. Olha que são crianças pequenas, após pandemia. Então, estarem submetidas a esse ambiente familiar contínuo, todo mundo confinado, provavelmente essas crianças também presenciaram cenas
do âmbito da sexualidade, do exercício da sexualidade desses adultos ou com elas próprias, o que faz também fazer, digamos, uma antecipação de determinadas vivências ou experimentações do âmbito da sexualidade que seriam mais postergadas se não tivesse tido a questão da Covid. Bom, e com relação, né, ainda no contexto, né, da pandemia, com relação à saúde mental das crianças com transtorno do espectro autista? Eu penso que para essas crianças a dificuldade ainda é bem maior, né? Primeiro, os serviços foram fechados, né? Então, nós temos uma grande parcela da população familiar com muita dificuldade de fazer o reconhecimento e o diagnóstico e a aceitação do quadro de que seus filhos sejam autistas, né? Há uma minimização desse problema, não há um reconhecimento de que crianças, inclusive muito precoces, já começam a apresentar sinais e sintomas relacionados à questão do autismo, e nesse contexto da pandemia, os serviços de saúde estiveram fechados. Ou seja, essas famílias elas tiveram nenhum apoio ou pouco apoio para lidar com essas crianças. E a gente sabe que no acompanhamento ao autismo é muito importante, inclusive, o atendimento e a estimulação precoce, né? Para tentar reverter determinados sinais e sintomas, para fazer avançar na questão do desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento motor, e sem a devida estimulação que parte dos serviços especializados que estavam fechados, essas famílias contavam com muito pouco recurso, né, do ponto de vista de suporte assistencial para essa resposta. Então, para a maior parte das crianças, né, com esse tipo de nível de transtorno, isso foi muito mais complexo para suas famílias. É como se fosse um tempo perdido, que é difícil de ser recuperado, né, nesse processo. Sem contar o empobrecimento das famílias, que muitas vezes, assim, e que se agrava, não voltaram a um nível de melhoria econômica, o que dificulta e retarda mais ainda o retorno dessas crianças para a continuidade de seus atendimentos, agora já a partir de 2021, né?